Bom dia a todos os amados, queridos ouvintes, nossos irmãos. Aqui é o pastor Arthur Fernandes Rezende, sou um dos professores da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa EBD, em nossa amada Igreja Batista Central de Trindade. Então você está aqui conosco nessa manhã, é um privilégio que temos poder compartilhar com todos que nos ouvem a nossa EBD, o nosso estudo bíblico da Igreja Batista Central de Trindade. Como é bom estarmos unidos, reunidos, seja presencialmente, seja aqui por meio do YouTube, para juntos ouvirmos, juntos compartilharmos a palavra de Deus. Então queremos desde já estar convidando a todos que estão nos ouvindo a estar participando dos nossos cultos, nossas reuniões, nossa EBD, que já também temos presencial, nossos cultos presenciais também. Então esteja à vontade para estarmos nos reunindo, estamos em comunhão com Cristo, além do YouTube, mas também presencialmente. Então, vamos nesse momento orar para estarmos iniciando o nosso estudo. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, por nossas vidas, por tudo quanto o Senhor nos tem concedido, tem nos realizado. Sabemos, Senhor, que tudo vem de Ti, Senhor, e que possamos sempre agradecer a Ti. Dá-nos, Senhor, Tua sabedoria, Tua direção para este momento, de estudo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Então vamos estar estudando nosso texto de hoje, já na quinta lição, sobre as cartas de Paulo. Estaremos estudando sobre a carta aos Efésios. E essa carta é uma carta bem interessante. A gente vai ver que é um tratado, como Paulo pode aprofundar um pouco e podemos aprender bastante coisas práticas sobre a nossa vida, nosso relacionamento com Deus. E Éfeso é uma cidade que Paulo frequentou. É uma cidade que Paulo conseguiu estar presente. Muitas cidades que ele escreveu só veio visitar depois, ou não veio encontrar fisicamente com aqueles irmãos, mas Éfeso é ao contrário disso. Ele esteve ali em duas viagens missionárias, ele deixou um casal de amigos cuidando daquela igreja. Posteriormente ele deixa a Timóteo, quem ele chama de filho na fé, ele deixa também a igreja sob os cuidados de Timóteo. Então a cidade, essa igreja em Éfeso, é uma igreja a qual Paulo conhecia, Paulo tinha intimidade, Paulo se relacionava com ele. É um texto em Atos, quando ele se despede pela última vez daqueles irmãos, é um texto emocionante, é um texto comovente, é uma cena que podemos pintar num quadro, aquela despedida. Mas então é uma cidade que é conquistada para Deus. A gente sabe um pouco da história dessa cidade, que era uma cidade conhecida por templo e culto à deusa Diana. E Paulo, ao chegar nessa cidade, ele encontra essas situações. O comércio da cidade, que era grande, gira em torno dessa situação de idolatria. Então o apóstolo Paulo ele pode, nesse momento, nesse tempo que ele está ali, ensinar aos irmãos, conduzir os irmãos para mais perto da palavra de Deus, para mais perto da presença de Cristo. E o que nós vamos poder então desfrutar é um pouco desse texto, um pouco dessa carta. O autor da nossa lição, do nosso estudo, ele tem feito todo domingo, como temos a proposta de cada domingo estudar uma carta, não dá para sermos exaustivos, mas seremos um pouco mais claros, diretos na mensagem que temos aqui para tratar sobre a igreja em Éfeso. Vamos então estar lendo aos Efésios 1, os versos 2 a 14. A carta aos Efésios, capítulo 1, e vamos ler os versos 2 a 14. Vamos estar lendo? Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agradeçamos a Deus, o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado para estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais no mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu Filho querido.
Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com sua vontade, aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo e por isso nos dá certeza que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Amém, amados? Palavra do Senhor. Então aqui nós vamos ver alguns pontos importantes da carta. Nesses versos aqui iniciais nós já lemos, né, o que Deus concede da sua personalidade para nós, que é o amor e a graça. Através do amor de Deus, Ele entregou o seu Filho para nos salvar e por meio de sua graça nós somos salvos. Então, primeiro, o que Deus quer nos dar? Amor e graça. E em segundo, o que Ele quer tirar de nós, que Ele não quer para ninguém, nem para Ele. Não temos que dar a Ele, não temos que devolver a Ele, pois não devemos a Ele nada. Mas o que Ele quer tirar de nossas vidas, que isso nos afastaria de sua presença, são os nossos pecados e nossos delitos. Nós vamos ver um pouco mais à frente sobre os delitos, mas aqui ele já anuncia que Deus tira os nossos pecados por meio do Espírito Santo que habitará em nossos corações. Então Deus nos dá amor e graça e Ele espera que nós tiremos de nós pecados e delitos. Essa carta ele vem enfatizar isso, ela vem tratar sobre isso, falar sobre a graça de Jesus Cristo e como ela é imensa, como ela muda a nossa realidade de vida. Mais à frente ele vai falar sobre a vida natural e a vida pelo Espírito, ou seja, a graça de Deus é capaz de mudar a nossa história de vida, mudar o curso da nossa vida. Leremos sobre isso também nesta carta. E aqui ele fala que em Cristo nós recebemos a salvação. E ele fala aqui que ele louva a Deus por conta disso, por conta da cruz, por conta da graça de Deus. E ele fala também que agradece a Deus porque quando aqueles irmãos souberam da cruz de Cristo, do que Cristo fez para nos salvar, eles também receberam o Espírito Santo. Então aqui naquela igreja havia uma comunidade cristã, havia uma comunidade religiosa naquele local, mas eles ainda não lhes tinham chegado a mensagem do Evangelho de Cristo, da graça de Cristo, da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo. Sabemos então pelo livro de Atos que o Apolo estava naquele local evangelizando pessoas, mas o Apolo mesmo, quando encontrou com o apóstolo Paulo, foi convertido a Cristo e sua graça. Então agora eles anunciam ali a presença de Cristo, a salvação que Cristo nos confere. Por isso, esse motivo, Aquila e Priscila ficam naquela localidade para então trazer o Evangelho, não um novo Evangelho, mas para terminar o que Apolo havia começado. Então vemos aqui como que recebemos o Espírito de Deus através da aceitação, da nossa conversão, que necessitamos ter os nossos pecados perdoados, limpos pelo sangue de Jesus Cristo, e como Ele ressuscitou, ressuscitaremos também. Então essa carta vem tratar desses assuntos. Então Paulo escreve essa carta não por uma disputa, não por algum
problema interno da igreja, mas ele escreve essa carta para apresentar as doutrinas fundamentais, estas que nós já falamos aqui, sobre amor, sobre graça, sobre uma vida que abandona o pecado, uma vida que não busca delitos. E como um resumo da fé cristã, fortalece a fé daqueles irmãos. Também um espírito que Paulo tem é um espírito de fortalecimento, um espírito de melhorar o ânimo daqueles irmãos ali. Ela foi então escrita com esse objetivo para poder ser vivida no dia a dia, e isso expressa o louvor para que vivamos em santidade e unidade. Então aqui o apóstolo Paulo ele louva a Deus, ele interrompe um momento de ensino para louvar a Deus por receber Jesus Cristo, e também agradece a Deus porque aqueles irmãos também louvam a Deus por receberem Jesus Cristo. E o primeiro ponto que temos aqui, que é uma nova vida em Cristo. Temos uma nova vida em Cristo quando encontramos a Cristo, quando reconhecemos a Cristo como nosso único Senhor, nosso único Salvador. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia, acompanhando a versão NTLH, e vamos estar lendo alguns versos. Efésios 1, o verso 3, diz assim: agradeçamos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. E ainda no capítulo 2, o verso 10, pois foi Deus que nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então temos uma nova vida em Cristo. Deus cria em nós uma nova vida quando recebemos a Cristo, como vivemos em união com Cristo. E aqui também é muito interessante, como já aprendemos em outras cartas sobre a fé, que é a fé que nos garante a salvação, a fé em Cristo que nos garante salvação. E há muitas pessoas que falam sobre obras. O que salvaria, fé ou obras? Então aqui nesse verso 10 a gente vê que aquele que está unido em Cristo, ele fará boas obras, para que fizéssemos boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, após estarmos unidos com Cristo, temos um fruto, e esse fruto, como vimos em Gálatas, o fruto do Espírito, ele é repercutido em obras. Então, a obra nos salva? Não nos salva, mas obra é o reflexo daquele que vive com Cristo, é o reflexo daquele que está em união com Cristo, que louva a Cristo em todo o tempo. Então, obras fazem parte da vida do cristão, obras fazem parte do nosso dia a dia, por conta que é como se exalássemos o bom perfume de Cristo, as obras. Então, que possamos entender isso, possamos sempre nos defrontar com isso. Paulo, para de escrever a sua carta, em todo o tempo ele faz uma oração de júbilo, uma oração de gratidão, por conta da graça de receber a Cristo como Senhor e Salvador. Nos versos 15 e 16 do capítulo 1, por isso, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês em minhas orações. Então aqui nós vemos o louvor, a gratidão do coração do apóstolo Paulo por reconhecer que aqueles irmãos estavam unidos em Cristo Jesus. E a nossa condição natural? Então, por que o amor, a graça de Deus invade os nossos corações e nos faz novas criaturas? Por conta da nossa condição natural. No capítulo 2, os versos de 1 a 3, temos que, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço do Espírito, que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com as nossas naturezas humanas, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Então aqui o que o apóstolo está nos mostrando? Que a nossa vida não tem um fim bom.
A nossa vida tem um curso muito claro, muito definido. O nosso coração é mau, o nosso coração busca agradar a si próprio. Então devemos reconhecer que o nosso caminho não é um bom fim. O nosso caminho nos levará à perdição. Se andarmos por nós mesmos, a nossa condição natural é que teremos o encontro de um abismo, teremos o encontro da morte eterna. E o autor da lição fala sobre como um rio, um curso d'água, que a água ela não pode escolher desviar-se para a esquerda ou para a direita. Ela segue aquele rio até desaguar no mar. Mas em Cristo, o paradigma de Cristo é que em Cristo temos a chance de mudar de direção. Como muitos afirmam, né, sobre Cristo ser o parachute, o paraquedas, é uma queda livre, que é a queda da criatura sem Cristo. Em uma queda livre, a única coisa que pode lhe salvar da morte certa é um paraquedas. E Jesus Cristo é esse paraquedas. Jesus Cristo é quem pode desviar o curso natural da nossa vida, nos mostrando, então, nos revelando por meio do Espírito Santo o caminho certo a seguir, as obras certas a realizar. Então aqui nós vemos que se seguirmos o nosso coração, a nossa índole, estaremos seguindo simplesmente aquele que governa o espaço, o espírito mau que governa os nossos dias. E ele fala que também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. E no verso 4 ele fala: mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por conta da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida e temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Então ele fala que misericórdia, e aqui no final ele fecha com graça. Por que misericórdia? A misericórdia de Deus nos tira de sofrermos os castigos da desobediência. Então a misericórdia de Deus faz com que nós não recebamos aquilo que deveríamos receber, que era o castigo por conta da desobediência. Mas a graça de Deus nos dá aquilo que nós não merecíamos, que é a salvação em Cristo Jesus. Então devemos reconhecer a graça de Deus em nossas vidas, pelo presente, pelo favor que nos dá em Cristo Jesus. Então a nossa condição natural, como aquela de um rio, que vai sem um rumo definido, que é o rumo da perdição. Então que possamos abandonar este rumo e sermos novas criaturas em Cristo, criaturas de Deus. E o terceiro ponto é: Deus muda a história. Então já explicamos, já vimos, sim, Deus muda a história. Deus é aquele que somente Ele pode mudar a história, somente Ele pode mudar o curso de nossas vidas, por meio da graça em Jesus Cristo. Então somente por meio de Deus nós podemos ter a nossa história mudada. Paulo alterna a visão de escravidão, de condenação e morte para a misericórdia de Deus, usando a expressão "mas Deus", ou seja, mas Deus nos dá a misericórdia. Então, apesar de sermos desobedientes, de andarmos em pecado, de andarmos em desobediência aos princípios de Deus, mas Deus nos concede a sua misericórdia. Então, de fato, só mesmo Deus pode nos dar vida em Cristo. Foi o verso 5 que nós lemos. Somente Deus pode nos dar a vida em Cristo. No ponto 4, nós temos salvos para abençoar. Para que somos salvos? Por que somos salvos? Somos salvos para abençoar. E ele vai fechar nos versículos 19 a 22 do capítulo 2. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. A pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo. Ele mantém o edifício e todo bem firme e faz com que cresça como um templo edificado, dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros
para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então somos edificados em Cristo Jesus, somos firmados por Cristo Jesus, como que fazendo analogia à parábola que Jesus mesmo proferiu sobre uma casa na areia ou uma casa na rocha. Temos uma casa na rocha central, que ele fala, né, sobre que é o próprio Cristo, a pedra fundamental. Então, sobre essa pedra, temos edificado o nosso templo, o nosso corpo, o nosso templo do Espírito Santo, para juntos crescermos e vivermos para a glória de Deus, para a vontade de Deus. Então, sendo uma vez em Cristo, Ele é a nossa paz. Não existem barreiras de separação entre quaisquer pessoas. Então ele fala aqui de judeus, de não judeus, todos agora estão perto, não há muro de separação entre essas pessoas. Todas elas podem se unir e louvar a Deus. A parede já foi derrubada, a inimizade foi desfeita. O objetivo do Senhor é sempre estabelecer a paz. O objetivo do Senhor é sempre estabelecer a paz. Então, conclusão, nesse estudo podemos aprender um pouco da parte de Paulo, que ensinou aos Efésios: se somos novas criaturas em Cristo, precisamos viver de acordo com a nossa doutrina, uma doutrina cristã, uma doutrina que está baseada na Bíblia, na palavra de Deus. Fomos alcançados pela graça. E Deus nos elegeu para sermos conforme a imagem de Cristo. E essa condição nós devemos entender e reverberar para o mundo em que vivemos. E encerrando, para pensar em agir, algumas indagações do nosso autor para a nossa reflexão: Deus nos escolheu para sermos conforme a imagem de Cristo. É um privilégio inaudito e nos desafia a sermos santos, como Ele é santo. E nunca deve ser uma desculpa para pecar. Não devemos pecar porque temos um advogado, mas devemos fugir do pecado, porque com Cristo podemos fugir do pecado. Todos os seres humanos estão destinados à perdição eterna. Como você tem aproveitado as oportunidades para mostrar a nova realidade de vida que é garantida na presença de Cristo, é garantida para aqueles que têm a Cristo? A Igreja do Senhor está sendo construída a partir do momento que Jesus evangelizou a paz e quebrou os muros de separação entre as pessoas. Pense na Igreja como o templo santo do Senhor e como você está contribuindo para o seu crescimento. Temos usado a nossa Igreja para separar pessoas, separar pecadores, ou temos usado nossas igrejas para unir pessoas, para trazer pecadores ao arrependimento, a conscientização dos delitos que temos feito numa vida sem Cristo. Que possamos refletir neste tempo, refletir nesses temas e estar sempre anunciando a vontade de Deus para nossas vidas. Muito obrigado por este tempo, por esse momento que podemos estudar a palavra de Deus. Então que tenhamos todos um bom domingo, uma boa reunião, estar na presença de Deus, ter um bom culto de louvor, de engrandecimento do nome do nosso Deus. Amém, amados? Que possamos nos encontrar às 10h20 no culto da manhã, às 19 horas no culto da noite, ou em nossos templos, ou aqui pelas transmissões, mas que possamos estar juntos, unidos em Cristo. Amém? Vamos estar orando neste momento? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, por nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, tua graça, tua direção, misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a sempre vivermos contigo. Muito obrigado por este dia, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, amados, tenham todos um bom dia.